Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer falar a você através desse vídeo que trata com a visão profética de Apocalipse 17. João descreve nesta visão uma mulher, uma meretriz, montada na besta escarlate de 7 cabeças, e elas estão num ambiente de muitas águas. Quando queremos entender uma visão no Apocalipse, a primeira coisa que devemos nos perguntar é: o que a Bíblia tem a dizer acerca deste símbolo? Curiosamente, João já nos dá uma pista, porque na igreja de Tiatira, em Apocalipse 3, esta mulher aparece como Jezabel. Pois bem, quando vamos ao livro de 1 Reis, capítulos 18 e 19, então temos a narrativa de Jezabel e o rei Acabe. E a relação de Jezabel com Acabe era da mesma natureza da relação da meretriz com a besta aí no Apocalipse. Ou seja, Jezabel era uma sacerdotisa pagã e ela dominou o reino de Israel usando o poder político do rei Acabe. Isso indica para nós que João quer representar através da mulher uma religião perversa, pagã, que paganiza os povos da terra, porque utiliza o poder dos reis, o poder político que é colocado à sua disposição. Além disto, nós também encontramos em Ezequiel, capítulos 16 e 23, mais uma referência. Aí, o profeta Ezequiel representa a cidade de Samaria e depois Jerusalém como duas prostitutas, duas meretrizes. Porque como povo de Deus, os povos destas cidades trocaram a relação com Deus pela relação com os reis da terra, numa espécie de prostituição espiritual. E então Deus diz nesse contexto que ele iria suscitar os amantes de Jerusalém e Samaria contra elas. E que amantes eram estes? Os filhos de Babilônia e os filhos do Egito, os filhos da Síria. Curiosamente, é exatamente esse o arquétipo repetido em Apocalipse 17, porque a meretriz se prostitui com os reis, representados na besta, e depois estes mesmos reis, seus amantes, vão destruí-la. Apocalipse 17, versículo 16. Muito bem, um pouco mais sobre a identidade da mulher nós temos a partir do próprio contexto do capítulo 17. Porque o profeta diz que a mulher, a meretriz, embebedou, embriagou os povos da terra com o seu vinho. Que vinho é este? Este vinho representa as heresias, os ensinos falsos que esta mulher tem para colocar no lugar das verdades bíblicas. Ellen White diz que o vinho de Babilônia são duas coisas principais: imortalidade da alma e santidade do domingo, ou adoração do sol. Curiosamente, estas duas heresias já estavam presentes desde os primeiros impérios, desde o Egito, passando pela Síria e Babilônia e todos os demais. Então nós já começamos a concluir que a meretriz representa uma religião que está associada aos impérios ao longo da história. Além disso, ele diz também que a meretriz está embriagada com o sangue dos santos e dos profetas, o que indica que ela atua no contexto da era cristã, mas também no contexto do Antigo Testamento, porque fala dos profetas. E de fato, sempre que Jerusalém ou Samaria esteve associada com o reino pagão, terminou perseguindo o seu próprio povo. O mesmo acontece no contexto cristão, quando a religião cristã instituída passa a perseguir aqueles que discordam dela, com base na palavra de Deus. João diz também que a mulher está montada, e aí usa um verbo característico no Apocalipse, que é o verbo katemai. Esse verbo é usado, por exemplo, para os cavaleiros, que no capítulo 6 estão montados sobre os cavalos, no sentido de que eles dominam os cavalos, exercem autoridade sobre eles. E os cavalos são, portanto, serviçais do cavaleiro, ou dos cavaleiros. Então a mulher está montada na besta no sentido de que ela domina sobre a besta, ou seja, ela domina sobre os reis da terra. Estes reis são os impérios desde o Egito, passando pela Babilônia, Roma e Roma papal. Muito bem, então podemos buscar no contexto bíblico evidências na narrativa bíblica da presença de uma religião que impulsiona os reis contra o povo de Deus. E eu quero dar 3 exemplos deste ponto. Primeiro, no Egito, os israelitas são antagonizados pelo faraó por causa de descansarem no sábado. A Bíblia Almeida não dá claramente esta situação, porque traduziu o verbo shabá por distrair, mas a King James traduz por descansar. Então, naquele contexto, o faraó
criou um problema com os israelitas, porque eles descansavam no dia de sábado. Isso então é indicado pelo uso do verbo Shabá. Portanto, nós temos aí uma situação em que possivelmente a religião dos egípcios impulsionava o faraó contra os israelitas por causa de um preceito religioso dos israelitas. Depois nós temos no Império da Pérsia um evento bastante curioso, em que um personagem chamado Amã, que é dito ser adversário dos judeus, e esse Amã manipula o rei Assuero e consegue então fazer um decreto de morte contra os judeus. E o motivo que Amã dá para esse decreto, para o rei, é que o povo judeu tinha leis diferentes das leis de todos os povos. Olha, curiosamente, não matar, não roubar, não mentir, eram leis persas, desde o Código de Hammurabi. Então, qual era o mandamento da lei de Deus contra o qual Amã se levantava? Só podia ser o sábado, porque o sábado impunha uma diferença na sociedade, nos negócios, entre os judeus e os povos da Pérsia. Então, agora, de novo, temos um elemento de natureza religiosa que manipula o rei Assuero para conseguir um decreto contra o povo judeu, por causa da lei de Deus. E depois nós temos também na Babilônia, porque os sátrapas persuadem o rei Dario a fazer um decreto proibindo orações ao Deus do céu. E nisso eles surpreenderam Daniel nas suas orações a Deus. Muito bem, o que é interessante desses três eventos, ou pelo menos principalmente dos dois seguintes, né, o segundo e o terceiro, é que tanto Amã quanto os sátrapas manipulam os reis, mas depois são punidos de morte por esses mesmos reis. E este é o arquétipo que está em Apocalipse 17, porque a mulher manipula os reis e depois os próprios reis a destroem. Muito bem, nós temos um evento também muito parecido com isto, mais próximo de nós, na Revolução Francesa, quando os reis europeus se levantaram contra a religião cristã que os havia dominado por tanto tempo. E os cristãos papais, ao manipularem os reis, haviam perseguido os seus próprios irmãos utilizando o poder destes reis. E aí chega um momento em que, por parte da França, inicialmente, né, os reis se levantam contra a sua religião. Muito bem, estes eventos então nos levam a concluir a identidade, né, da meretriz. Ela deve ser um símbolo para a religião perversa que está associada aos impérios ao longo da história e que terminam manipulando os reis desses impérios em sua causa contra o povo de Deus que guarda a palavra de Deus. Muito bem, nesta aula então nós estudamos um pouco sobre a meretriz e na aula seguinte nós vamos estudar um pouco sobre a figura da besta de 7 cabeças.